Olá pessoal, vamos agora fazer contato com a segunda parte do capítulo Terra do livro Ao Passar das Caravanas Ciganas de Valéria Sanches. Eu saí sem me despedir no primeiro, mas é porque na verdade eu tinha feito um vídeo só e do capítulo inteiro ficou com 36 minutos, aí eu resolvi dividir para não ficar muito grande, tá bom? Por isso que eu não me despedi. Recebi reclamações, mas está aí minhas desculpas. E aí eles continuam, aí volta mais ou menos, né, nessa alegria. E ela fala que todas as noites eles ficaram uns momentos de luto, né, um tempo de luto que tiveram que ficar, e eram sempre ele fala aqui os violinos, os gemidos de violino pareciam exorcizar a tristeza do luto e tal. E aí ela fala que quando ela tinha 13 anos e o Mauro quase 17, né, ou seja, mais ou menos um ano depois que o irmão dela volta, aí ela descreve o Mauro, né? Ela diz o seguinte, que ele tinha cabelos e olhos negros, brinco de ouro na orelha esquerda, era alto e magro, forte e muito lindo. De algum modo, carregava também a presença da força e do amor do seu querido pai. A magia da vida que adivinha era bem-vinda e eu queria de novo, toda para mim. Então, começa uma nova fase, né? E aí eles começam a organizar, a pensar o casamento dela com o Mauro. E aí ela diz assim, a comemoração teria que ser tão intensa quanto maravilhosa, barulhenta e grandiosa, capaz de se ouvir à distância de estrelas e luas, casas e ruas. Então eles preparam o casamento e aqui ela descreve o casamento. E eu vou precisar ler, porque eu preciso, né, desses detalhezinhos aqui. Ela diz assim, o brilho nosso feitio voltou a se vestir em nós para não mais esvaecer. Os cantos a cantar para jamais emudecer. A dança a bailar, violinos a tocar, todos os tons no ar. Eu rodava na dança, como rodava em criança sem poder parar. Nas festas, a festança do nosso casamento foi a mais linda que já aconteceu por lá. Era um marco claro para o reinício da vida e da sua caminhada. O casamento ritano era também, para minha gente, o momento mais valioso em que eu e Mauro seríamos reconhecidos como seres de força, porque aquela tribo desfalcada e fragilizada. Isso nos conferia poder e autonomia, o que estava nos seus planos. Os paios teriam de alguma forma que reconhecer o nosso poder, mas eu não sabia como fazer. Nosso barulho deveria ser muito grande, não poderíamos mais nos quietar e nos esconder. Eu existia, cheia de amor. Apesar das lembranças e dor, também havia música e mais música, hinos fortes, palmas e vigor. A alegria era contagiante. Eu bailava e me cansava. Pela primeira vez nessa vida, me cansava como cigana. Na união e no amor com Mauro, eu devotada o que havia de mais sagrado e rico dentro de mim, a ser cigana. Vivi a força e o frio percorrer a espinha ao entrar na tenda que definitivamente me tornaria mulher. Lá fora, o silêncio e a única pausa da festa. Cá dentro, o amor, o vinho, a pouca seda. E eu queria fundo para nunca mais se esvaziar de meu ser. Mauro era lindo e macio, doce e selvagem, e eu me dava encantos e meiguice, assim como as flores que desabrocham naturalmente. Apenas a missão da prova do lençol me entediava e arrancava algo mais profundo do que meu próprio sangue. Quando, porém, Mauro entregou às mulheres o tecido rubro que esperavam, a festa podia recomeçar, seu ritmo e foguedos e todos a cantar. Era o fim de tudo que os gadeis de nós desejava,
O silêncio se encerrava, a vida ritana se redobrava. Então você veja aqui na narração dela aqui, ela fala sobre o lençol rubro, né, que é o lençol manchado de sangue da virgindade dela, coisa muito importante, né, ainda hoje em alguns clãs ciganos. Não podemos dizer em todos, né, porque em se tratando de povo cigano é muita gente, são muitos povos honestos, são muitos clãs, muitas etnias, muita família. Então, mas o que nós sabemos é que muito ainda está nisso. Bom, aqui vamos lá. Então, a partir dali, ela era uma senhora e reconhecida pela tribo, muito embora ainda com 13 anos de idade, e com essa agora responsabilidade de família. E aí ela narra a gestação do filho dela. Ela diz assim: numa noite meu jovem marido plantou em mim o mais rico e profundo sonho, e Juan nascia forte e lindo no fim da primavera. Sei que está ficando um pouco extenso aqui, mas vamos nessa, vamos continuar aqui. Só faltam 2 páginas, vamos seguir. Aí eu queria narrar para vocês o parto. E aí ela narra o parto, né, do Juanito da seguinte forma: o parto foi na encosta das pedras, com 2 mulheres e uma cesta de palha, traçada por Mauro, para colher o nosso fruto, no vir e a ser do mundo. Ele assobiava de longe para me distrair, fazia confiar e esperar. De cócaras, como deveria ser, Juanito pousou sobre a terra, no berço que o fogo purificaria. Meu pequeno presente dos céus, recém-saído de meu ventre, procurava risos, choros, emoções calientes. A vida em minhas mãos, pequenina e frágil criaturinha, eu amava tanto o que vivia que esquecia de prestar atenção à desatenção do Mauro. Bom, então ela vai então aí mais se dedicar ao filho, ao Juanito, e o Mauro vai cuidar das coisas, né, que tem que cuidar para trazer a subsistência para casa, né? E aí o Mauro, nessas idas e vindas, ficava muito tempo pela cidade, por Granada, e quando ela reclamava, ele dizia sempre: eu faço isso por ti e pelo Juan. Então, nessas idas e vindas do Mauro, né, uma certa noite ele chega para ela e diz o seguinte: vou com o acampamento do meu tio para Barcelona. Fica com o filho e tua tribo. Eles precisam de ti. Aqui não se pode mais. Não somos aceitos. Não vendo os tachos, nem vejo outro jeito. E aí ela fica, né? Ela fica lá a chorar, e ele vai. E ela começa a ser uma das pessoas, né, mais importantes da comunidade dela, né, que ele chama aqui no livro de tribo. E aí ela parte para a luta, né? Aí agora ela tem que descer realmente para Barcelona, né? Para Granada, tem que descer para Granada, né, para vender as coisas, né? E aí tem uma narrativa aqui em que ela conhece um paio, ou seja, um espanhol não cigano, chamado Luís Sanches, que ela chama também de Branco, Luís Branco Sanches, né, que ela conhece. E eu vou ler aqui para vocês como fica essa narrativa desse encontro, né? Sem perceber, eu me aconchegava ao único amigo que jamais pensei ter, um paio. O louro espanhol Luís Branco Sanches era meigo e nunca me assustava. Foi ele quem me viu um dia, no fim de tarde, caminhando por la calle, e se enamorou de mim. Foi ele que me chamou, ao me ver com o olhar perdido, buscando nem sei o que. Sorria gostoso e me adivinhava os desejos. Trazia confeitos coloridos, bolos e pães de sal paios, os melhores já comido. E nós ficamos amigos.
Ele guardava meus olhares sérios e perdido e poucas falas. Naquele mundo eu nada sabia. Ele nos recebia a mim e a Juan e amava. Aquele amor doce e sutil eu nunca aprendera ainda, mas percebia o aconchego e me deixava acalentar, é assim como Juanito volvia eu a ser criança, perto dele. Eu tinha mais que 17 anos, um amigo paio, um povo disperso e o tesouro do meu filho. Bom, ela continua, né? Tem esse amigo, né, na cidade, em Granada, continua voltando com o seu povo e tal, e ela sempre questionava com a avó dela sobre o Mauro, por que o Mauro não voltava, por que o Mauro estava demorando, e a avó dela dizia assim: ele é do mundo, filha, Mauro sempre foi do mundo, nunca morou em casa de pedra como nós, sua tenda não tem parada, sua morada é o caminho, ele é do mundo, e se foi como deveria ser. Mas que caminho tem ele? Ela se questionava. Mas que caminho tem ele que percorrer se eu e ele não podemos pertencer? Né? Então, e aí as pessoas, as outras ciganas, né, que encontrava ela, perguntava pelo Mauro, que ela dizia que não voltou, e as pessoas sempre diziam: ele é do mundo, ele é do mundo. E com isso ele ficou conhecido como sendo do mundo, né? É do mundo, do mundo. E o Juan, quando alguém perguntava para o Juan: você é filho de quem? Sou filho do mundo, né? Que era então a Cunha, né? A Cunha que tinha recebido o pai dele, né? E não voltou. Bom, e cada vez mais o Juan crescia, né? Aprendendo, né? As coisas ciganas, a arte cigana, dançar. Disse que dançava muito bem e era muito esperto. E ela narra o seguinte: a música vitalizava meus sonhos, a realidade me fazia cantar um lamento ao céu infinito. A felicidade de poder bailar de improviso demonstrava o muito que eu aprendera em criança e ensinava ao Juanito. Ele estava sempre comigo, éramos literalmente duas crianças perdidas no mundo que não era nosso. E assim ela começa a levar o Juan para Sacromonte, para Granada, né? Sacromonte eles moravam, para Granada, e ensinar algumas coisas. O Juan ficava muito esperto e as pessoas na época começavam a simpatizar com ela e com ele, e ele e quando perguntava, ela não dizia que era filha dela, né? Por questões de preconceitos morais e tal. Então ela dizia que os dois eram órfãos, né? Era como se fosse, ela se apresentava como irmãos, né? Órfãos. E assim ia levando a vida, o Juan já ficando muito esperto, de vez em quando alguém dava uma bobeira, roubava alguma coisa, né? E as pessoas não percebiam, é como se tivesse esquecido, e assim foram vivendo. Uma última leitura que eu gostaria de fazer desse capítulo apesar de paio, Luiz Branco Sanches não se assemelhava aos outros, por isso me intrigava demais, chegando a atrapalhar minhas artimanhas. Ele era diferente em essência, despertava em mim algo parecido com amor-verdade, mas eu não podia admitir enamorar-me de um paio. Por isso, afastei-me dele. Mas ele jamais se afastou de nós. E ela falava que ela tinha um encanto no olhar, que ela, quando estava lá na rua, na cidade, né, fazendo as vendas dela e as coisas dela, os movimentos dela, né, ela tinha um poder de seduzir, né, uma pessoa de forma que ela, dependendo do olhar, a pessoa se aproximava, se a pessoa estivesse muito perto, dependendo do olhar, a pessoa ia, e ela começou a gostar desse poder feminino que ela tinha. Deixa eu ver aqui quando é que diz isso. Ela fala assim: eu simulava responder qualquer um que me sorrisse e os atraía com um simples olhar. Luiz, isso se sentia e se refugiava. Eu usava esse artifício e mesmo abusava. Não queria por perto. Exercia meu fascínio de mulher e era assim vista por homens sérios e sem alma. Eu me divertia fazendo-os comandado pelo meu olhar para ir ou para ficar,
Como eu gostava disso. Vivia um tipo de poder, ainda sem bem o saber. E assim ela encerra esse capítulo, né? Acho que vale a pena ler esse último parágrafo. Diz assim: nesses tempos, os raros momentos sombrios de reflexões foram aqueles em que contemplava Juan a dormir. Sua tez morena, sobrancelha grossa, aquecia meu peito com fogo de amor, de medo e do martírio. Era um pedacinho lindo do mundo. Estes eram poucos segundos nos quais eu degelava meu coração. Enquanto então suspirava em seu sono profundo, de criança eu podia entrar no meu interior. Este contato mágico com a vida me fazia estremecer. Aqui encerramos o nosso primeiro capítulo, chamado Terra, né? Os acontecimentos principais. Os pais dela morreram, né? Ela casou-se com Mauro, que era seu prometido. Mauro foi embora ela teve um filho com Mauro. Mauro foi embora com seu tio. E ela fica, então ela começa a fazer os movimentos dela em Granada, e ela conhece o Luiz Sanches, né? E assim, vamos ver o que é que acontece. O próximo capítulo vai se chamar Fogo, e começa com aquela frase: a não perder jamais o fogo que arde e dá forma aos sentidos de intensidade. Então, pessoal, até a próxima. Próximo capítulo, Fogo, ok? Nos acompanha aí, tá bom? Obrigado para quem está acompanhando. É uma companhia que vocês estão me fazendo nessa quarentena. Até mais.